Olá, tudo bem? Eu sou o Josimar da JSL Consult Contabilidade e esse vídeo é para você que empreende na área da saúde, da beleza, bem-estar, clínicas de veterinárias, clínicas em geral, ok? Hoje eu venho falar para você sobre um tema importantíssimo, planejamento tributário aplicado aos negócios. Vamos lá, para essas atividades que eu acabei de mencionar, para o microempreendedor, para microempresa, empresas de pequeno porte, que são aqueles que faturam até 4.800.000 ao ano, existem duas opções de tributação: Simples Nacional versus lucro presumido. E aí, qual que é o mais vantajoso? Qual que compensa mais? Fique aí que eu vou te explicar, somente você me ouvindo, prestando atenção aqui, ó. Beleza? Então eu trouxe aqui um exemplo prático, de uma clínica que fatura em torno de 100 mil ao mês, tem uma folha de pagamento em 29.600 aproximadamente mensalmente, ok? Então, essa clínica precisa saber. E aí, janeiro, eu opto pelo Simples Nacional ou lucro presumido, ponto de interrogação? Simples Nacional é um regime de tributação simplificada, onde todos os tributos, quase todos os tributos, são recolhidos em uma única guia, certo? Dentro do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. A priori, para o microempresário, ok? E até para a empresa de pequeno porte, pode ser o regime mais vantajoso, porém, estamos falando de uma área onde é necessário um planejamento tributário. Simples Nacional, todos os tributos são recolhidos seguindo anexo, conforme critérios de anexo. Então existe anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Para atividade, área de saúde, beleza, bem-estar e outras, eu tenho que ficar de olho no anexo 5 e anexo 3. Anexo 5 começa em 15,5% sobre o faturamento, anexo 3 começa em 6%. E aí, se eu de fato escolher o anexo 5, que é o anexo inicial para esses tipos de atividade, a tributação fica muito alta, muito elevada. Mas existe um fator R. O que é esse tal de fator R? É um benefício legal que eu consigo reduzir a carga tributária dessas determinadas empresas. Como é que funciona? A carga tributária, conforme o anexo 5, ela começa em 15,5% e dispara de acordo com a evolução do faturamento. Já no anexo 3, começa em 6%. Essa é a principal diferença. Mas vamos aprofundar nesse assunto. O que é esse tal de fator R que diminui a tributação da empresa, da clínica, do consultório? O fator R nada mais é do que, conforme a Lei 123 de 2006, a razão entre a folha bruta acumulada dos últimos 12 meses e o faturamento bruto da empresa. Então, no nosso exemplo aqui, a folha bruta dos últimos 12 meses deu 99.612,56. A receita bruta dos últimos 12 meses, o faturamento bruto, nota fiscal emitida e declarada, 334.486,12. Assim, nós tivemos aqui um resultado de 29,78%, que é superior a 28%. Nesse exemplo, ok? Aplica-se o fator R, ou seja, em vez do anexo 5, eu vou aplicar o anexo 3, beleza? Então vamos esquecer o anexo 5, que já constatamos que ele não é vantajoso. Então você, empreendedor, se você estiver no anexo 5, não é vantajoso, é necessário fazer um planejamento tributário. Então, considerando que essa empresa está no anexo 3, porque o fator R dela é superior a 28%, nós precisamos ainda identificar a faixa de tributação. Então aqui, a receita bruta dela acumulada nos últimos 12 meses foi 334 mil. 334 mil está na segunda faixa, certo? A segunda faixa, ela está aqui, 11,20%, beleza? Que é a alíquota nominal. Então, para a gente conseguir identificar a alíquota efetiva, como que funciona o cálculo? Eu pego o faturamento acumulado dos últimos 12 meses e multiplico pela alíquota nominal, ok? Como eu estava dizendo, para identificar a alíquota efetiva do Simples Nacional, que é aquela alíquota que eu vou aplicar sobre o faturamento mensal, eu pego a receita bruta dos últimos 12 meses, 334 mil,
aplico o percentual de 11,20%, que é a alíquota nominal da segunda faixa, ou seja, 11,20% de 334 mil, ok? E aí eu considero a parcela a deduzir, que é 9.360. Então, eu vou pegar faturamento bruto dos últimos 12 meses vezes o percentual para poder achar. E aí eu abato o valor a deduzir. Feito essa conta, eu chego na alíquota efetiva. Como que eu faço para identificar a alíquota efetiva? Eu pego o Simples Nacional total apurado com base no faturamento acumulado e nas alíquotas nominais, divido esse resultado dessa fórmula que eu acabei de citar pelo faturamento bruto acumulado dos últimos 12 meses. Aí eu chego na alíquota efetiva, que é de fato a alíquota que eu vou aplicar no faturamento mensal. A empresa faturou 100 mil ao mês, quanto que vai ser o Simples Nacional dessa empresa? 100 mil vezes 8,40. Então, fiz aqui a conta, chego em um imposto, em um Simples Nacional de 8.401,68. 8.401,68. Essa empresa do Simples Nacional vai pagar somente isso? Não, ela precisa recolher, né, o INSS sobre os prolabores. Então, assim, eu considerei aqui que dessa folha de pagamento de 29.600, teve alguns valores aqui que referem-se a prolabores, né? Os sócios vão ter que fazer o recolhimento de 11% sobre o prolabore, né? Por que a gente considera o prolabore na conta? Porque o prolabore vai ser um recolhimento dos sócios, né? Apesar de não ser uma despesa direta da empresa, é descontado do sócio. Então a gente coloca na conta do planejamento tributário para um cálculo mais prudente, tá bom? Então aqui eu só considerei o INSS dos sócios sobre o prolabore. Por quê? Porque o INSS patronal está dentro do Simples Nacional, tá bom? Aí você vai me perguntar, como assim está dentro do Simples Nacional? Lembra que eu falei que o Simples Nacional é um regime simplificado, onde você apura vários tributos dentro de uma única alíquota, dentro de uma única guia? Ok. Se ele é centralizado e simplificado, o INSS patronal, o que é o INSS patronal? É aquela despesa previdenciária da empresa. Não é aquele INSS que é descontado do limite do colaborador. É aquele INSS que a empresa paga. Dentro do regime simplificado do Simples, é dentro da guia do DAS, tá? Aqui eu coloquei o prolabore porque isso acaba influenciando, tá bom? Na nossa conta. Então, digamos assim, essa empresa aqui com os 3 sócios, ela vai ter uma carga tributária mensal de aproximadamente 11,26%, que é o valor do Simples somado ao INSS sobre o prolabore, ok? Tá, agora vocês vão me perguntar o seguinte, e agora? Compensa Simples Nacional ou presumido? Vamos calcular. Veja bem, aqui eu trouxe os percentuais, né, definidos pela legislação para o lucro presumido, que é o regime cumulativo para PIS e COFINS. Então, de SSQN, vai depender muito da prefeitura. Tem alguns municípios que o regulamento diz que para a área da saúde, beleza, bem-estar, é 3% ISS-QN, e algumas prefeituras falam que é 5%. Eu fui prudente que coloquei 5%, tá? Então aqui é diferente, no presumido eu vou recolher, cada tributo vai ter uma guia específica de recolhimento. Então aqui está dando 5 mil de ISS-QN, aqui tem PIS, COFINS, tudo bonitinho aqui as alíquotas, tá bom? Qual que seria a diferença aqui entre os dois regimes? Vamos entender? A diferença entre os dois regimes está aqui, ó. Por quê? Porque no lucro presumido tem um INSS patronal sobre o total da folha de pagamento e é 20%. E aqui eu estou sendo um pouquinho conservador, certo? E nem estou considerando a alíquota de terceiros, que é sistema S, que é aquela alíquota que cada KNAI, de acordo com cada KNAI, vai ter que recolher. Então esse 20% aqui pode chegar até 28,5%, ou até mais, dependendo da atividade econômica. Então aqui apura-se INSS patronal sobre o total da folha de pagamento. Então aquela folha de pagamento mensal de 29.600, você vai recolher INSS patronal, que é 20%, e todos os demais tributos. E aqui está dando uma carga tributária de 23,45%, ok? Percebam
a importância do planejamento tributário na vida do empreendedor. Claro que esse cálculo ele não é tão simplório assim, beleza? Tem todo um planejamento para ser feito, projeções, metodologias, tem um entendimento operacional do negócio que deve ser realizado. Mas eu trouxe essa demonstração aqui para que vocês entendam a importância de um bom trabalho, de um profissional qualificado para estar acompanhando todo esse processo. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco, e se você precisa de um planejamento tributário para a sua entidade, para o seu negócio, para o seu empreendimento, fale conosco. Eu estou à disposição.